estrangula a circulação vascular, né? Todo o fluxo vascular da alma. Então, nessa invaginação que vocês têm aí, vocês vão ver que a mucosa está toda castanhada, porque ela estava entrando em necrose já. Né? Muito bem. Leiomyoma, todo mundo já sabe o que é. Tumor de músculo liso. Linfoma, todo mundo sabe o que é. Tumor de tecido linfóide. Tuberculose, todo mundo sabe o que é. Agora, o curioso que vocês talvez não tenham relacionado. Onde é o lugar mais comum de tuberculose? Onde é o lugar mais comum de linfoma? Onde é o lugar mais comum de doença de Crohn? Ilho terminal. O ilho terminal não devia existir. Só serve para dar porcaria na gente. Linfoma, tuberculose e Crohn. Professor, mas Crohn pode acometer a mucosa toda, desde a boca até o ânus. Ânus, pode. Tanto que o Crohn era chamado antigamente de enterite regional. O que é enterite? Inflamação do intestino delgado. Depois foi visto que o Crohn atinge todo o tubo digestivo. E aí foi utilizado a nomenclatura de doença de Crohn. Tá? O que é o Crohn mesmo? O Crohn, junto com a retocolite ulcerativa idiopática, eles fazem parte das doenças inflamatórias intestinais, provavelmente de caráter imunológico. O Crohn é uma doença granulomatosa, de etiologia desconhecida. Se você vê que tem granuloma, o que você pode afirmar com certeza? É o sistema imunológico que ele está atuando. Ele que forma o granuloma. Só que não tem etiologia desconhecida. Não tem etiologia conhecida. Pode ser algum antígeno alimentar? Pode. Pode ser algum vírus? Pode. Pode ser carga genética? Pode. Quando você não sabe, você inventa o que você quiser, né? Mas de qualquer maneira, parece uma doença de caráter imune, talvez até autoimune. A mesma coisa a retocolite. A retocolite tem até a descrição de anticorpo antimucosa intestinal, antimuco. Agora, veja pessoal, fala-se muito em doença psicossomática. O que é isso? Os indivíduos com problema emocional, não precisa de louco, né? Problemas emocionais interferem no funcionamento dos órgãos. Ele transfere toda a carga emocional dele numa doença somática. Pessoal, olha, se existir isso, porque a gente como patologista é totalmente contra esse tipo de coisa. Eu quero ver, eu não estou vendo um indivíduo que tem um problema mental, como é que ele transfere isso para o tecido. Mas deve, se existir, é isso aqui. É a reta. Por que a gente sabe que deve existir? Porque é comum crise de diarreia numa situação de estresse. E a gente vê que indivíduos que você manda para um psicólogo, um psiquiatra, o tratamento deles melhora. Então, tem um componente emocional extremamente importante. E a gente sabe que o indivíduo emotivo, o indivíduo com distúrbio emocional muito importante, ele interfere na sua imunidade. A imunidade diminui. Tem trabalhos fenomenais que mostram a mulher com câncer de mama com alterações emocionais muito mais importantes do que as que não tiveram. É muito comum a gente ver também alteração psicossomática e adenocarcinoma no intestino. Morre um velhinho, logo em seguida o outro tem um tumor não sei aonde. Porque é alteração emocional de grande porte. Então, isso interfere no sistema imunológico. Então, eu sempre digo, se tem uma assistência psicossomática, se existir, é essa. A gente vê nitidamente a correlação com o componente emocional. Tanto que é mais comum em mulheres, que é o componente emotivo, é muito mais importante. São doenças relacionadas com doenças outras autoimunes, lúpus, síndrome de Hashimoto, espondilite anquilosante, todas doenças de caráter imunológico e frequentemente associadas. Então, tem uma série de evidências de caráter autoimune. Qual a diferença entre Crohn e retocolite? Pessoal, vocês adoram decorar tudo, né? Mas o que é reto? Olha o nome, retocolite. Onde é o lugar mais comum dessa doença? Será que é no ilho? Acho que não, né?
Retocolite ulcerativa. Ela é muito mais comum no reto sigmoide. Ela depois atinge toda a extensão do cólon. 10% só atinge, muita conversa, vamos. Só 10% chega até o ilho terminal. Diferente do Crohn. Crohn adora o ilho terminal. Mas ele vai a qualquer território, no estômago, no esôfago, no intestino grosso. O que são as skip lesions? O que é isso? Skip lesion. Lesões saltitantes. O que é isso? Vamos, fala. Depois ela disse que não falei, tá vendo? Para de falar um minuto, depois fala que eu não falei. Ela aqui que tá calçando. E culpa a outra, e culpa a outra. O que são as skip lesions? O que são lesões saltitantes? Quem é que é tipicamente dessa maneira? Doença de Crohn. Você tem uma área estenótica normal, estenótica e normal, skip lesion, lesões saltitantes. Por isso todo cirurgião detesta operar o Crohn. Você tira uma lesão, a outra está começando que você não viu, depois de alguns meses começa em outro lugar. E o que o doente acha? Que aquele médico é uma porcaria. E a porcaria é a doença dele, não é? Mas vai explicar. Terrível. Então, lesões saltitantes, ou seja, lesões intercaladas com o intestino normal, é típico do Crohn. Tanto que eles têm surtos de diarreia, intercalado com constipação, tudo isso é típico da doença. A grande diferença também do Crohn, pessoal, tem que ter diferença Crohn e retocolite, senão seria um nome só, né? Elas têm diferença. Outra dado importante que a doença de Crohn é granulomatosa. Outro dado importante que a doença de Crohn ela é fistulizante. Vocês vão me explicar o que é isso? O que é uma doença fistulizante? Faz comunicação. Faz muito bem. Muito bem. Que ela faz um trajeto inflamatório em toda a parede comunicando com o exterior. Fístula é isso. Você tem uma inflamação no lugar, ela caminha e aparece em outro. Ela forma um trajeto, que é chamado de trajeto fistuloso. Vem ter um abscesso anal e vem na pele. Trajeto fistuloso cutâneo em relação ao abscesso anal. E assim por diante. Então, presta atenção, olha. Quando você pega uma alça intestinal, você vê áreas de estenose. Se isso já é suficiente para chamar de Crohn? Não, calma. Tem uma série de detalhes. Aí você vê, tem duas ou três peças, né? Aderência entre uma alça e outra. Isso é de Crohn. Porque o Crohn é, pela 10ª vez, fistulizante. Então o trajeto inflamatório passa pela parede e pega outra alça. Aí tem aderência. Aí você vê a gordura que está em volta da alça, espessa, dura, aderida. Isso é inflamatório. Isso favorece Crohn. Porque nada disso favorece retocolite ulcerativa. Que ela é uma doença exclusivamente de mucosa. Mucosa. Raramente ela atinge a parede. Ela é superficial. Ok? Pessoal, nós temos uma peça aqui de retocolite que eu acho que é mais bonita que as fotos que tem nos livros. Você vê a peça, ela tem um aspecto de calçamento de paralelepípedo. Toda cheia de bolotinha, uma grudadinha na outra. Aí de repente tem uma saliência no meio, aqui e lá, que parece um pólipo. Mas não é pólipo, é basilário, são pseudopólipos. Que a retocolite é campeão de pseudopólipos. Por quê? São as ilhas de mucosa que sobram das áreas ulceradas. Ela parece que estava crescendo, não é, que sobrou. Ok? E por que a retocolite ela predispõe a adenocarcinoma do intestino? O que o Hobbes fala? A próxima. Todo terreno com intensa atividade mitótica é uma área fértil para neoplasias. O que significa isso? Em última análise, nossas células são programadas para morrerem em um determinado período. A hemácia é 120 dias, todo mundo sabe. E os outros também. O tubo digestivo vai descamando automaticamente na pele,
pela sobrevida normal dessas células. Quando você pega um território e submete a ele a um exercício maior de regeneração, você exige demais dessa célula que ela se divida muito constantemente, muito maior do que ela era programada geneticamente. O indivíduo que tem retocolite, ele está ulcerando o tempo todo e regenerando a mucosa. Ela está constantemente com grande divisão mitótica. Isso pode ter um desvio da sua maturação e formar um tumor. Tá? Por isso que a medula é um lugar da tumor, os linfonodos, linfoma, que são territórios de muita divisão celular. As gônadas, muita divisão. Então são territórios que têm muito tumor. Tem isso aqui. A predisposição a desenvolver o câncer da retocolite é só pela intensa divisão ali da área ou se pela intensa lesão inflamatória? Ou se as duas juntas? Eu acho que as duas coisas é praticamente a mesma coisa. Você tem um processo inflamatório, você está erosando, ulcerando e exigindo que aquilo reutilize. São as duas concomitantes. Eu acho que não teria sem a inflamação. Uma mucosa normal não sofre isso. Então já falamos da retocolite, que é a pseudopolipose e que é uma doença quase que exclusiva de camada mucosa. O Crohn é uma doença granulomatosa, fistulizante, ela dá estenose de alça, aderência entre as alças, é diferente. Tá? Quem é o GIST? Tumor estromal gastrointestinal. São tumores da parede do intestino, da parede do estômago, da parede do esôfago, de linhagem mesenquimal, igual ao leimioma. Só que isso tem conotação maligna e o outro não. Né? Veja, pólipo eu coloquei no grosso, não é porque só existe no pólipo. Pólipo tem no estômago, no esôfago, em qualquer lugar do tubo digestivo. Pólipo é uma característica do quê? Tumor benigno epitelial e todo o revestimento. Qualquer território. Laringe, faringe, qualquer lugar tem pólipo. Agora, o campeão de pólipo do tubo digestivo é o intestino grosso. É o lugar que mais tem. Esse pólipo pode ser hiperplásico. Já mudei. Faltou alguma coisa assim? Não. Então, os pólipos, é só qual a definição de um pólipo? É uma massa. Uma massa, muito bem, que faz saliência na luz e ela está aderida por um pedículo. Ela é pediculada, senão não é pólipo. Pediculada. Qual é a diferença do adenoma? Não tem pedículo, é uma base larga. É isso. A grande maioria dos pólipos adenomas são pequenos, até 1 centímetro. Lesões maiores, sabe o quê? O tumor maligno, polipoide, vegetante. Tá? Lesões pequenas estão aqui. Pólipo, adenoma. E depois o adenoma intestinal pode ser tubular, viloso ou túbulo viloso, os dois juntos. Por que isso é importante na estatística? Me interessa se um tem velocidade e outro não. A velocidade é do delgado, de repente ele aparece no grosso. Esses dois aqui, estatisticamente, são os que têm maior transformação na média. Tem que acompanhar, tem que vigiar esse doente, que são lesões extremamente perigosas. Recidivam, se não tirou inteira, ela vai voltar e pode voltar como um adenocarcinoma. Então tem que vigiar. O que é a polipose familiar? Um gene que a gente ganha de herança boa, né? Porcaria, né? Quando é que a gente considera a polipose familiar? Acima de 100 pólipos. 100. É uma quantidade muito grande. Qual é o interesse em saber que tem uma polipose familiar no indivíduo? Primeiro que faz parte de uma série de síndromes. O que é síndrome? Vários sintomas. Ele tem polipose associada com tumor cutâneo, com tumor cerebral. Essas são as síndromes. Tá? Ok? Polipose familiar.
Gardner, Turcot, Penn Jaggers. Deve ter visto tudo isso, né? Não. Ah, que viu. Não viu os slides dela? Eu tô com a aqui, professor. Não, eu que dei os slides para ela. Para ela dar alma. E ela botou. Penn Jaggers é aquela síndrome que dá mais em delgado. E os outros dão mais no grosso. Não? Não. Eu sou batido, né? A gente fala muito rapidamente isso na aula também, né? Eu acho que a grande importância da polipose é, além do indivíduo ter pólipo, tudo quanto é lugar do intestino, que aquilo sangra muito, são indivíduos que têm adenocarcinoma muito precocemente. Então veja, olha, os adenocarcinomas intestinais incidem em indivíduo mais idoso, acima dos 50, 60 anos. Quando o indivíduo tem um adenocarcinoma com 20, 25 anos, geralmente ele tem um fator predisponente. Quais são os fatores predisponentes? Polipose ou retocolite. Acho que não. Então, esses são os fatores comuns. Então, o que você tem que fazer no indivíduo com polipose? Eu? Vigilância constante. Ou arrancar o intestino dele. Quem que eu tô sabendo? Você vai ficar esperando para ver se vai dar câncer mesmo, né? Ou fazer coloro toda hora também, que é um exame que dá para fazer toda hora, né? Mas para ver se ele abusa aqueles pólipos, não mudou de característica. O método está está ulcerado, e aí você tira aquele segmento. Então, na maioria das vezes, espera atingir até ele ficar adulto e depois tira o intestino dele. Porque uma adolescente e criança não dá, porque está em formação ainda. Esse intestino vai absorver todos os alimentos, né? Então se espera para tirar mais adiante. O que são divertículos? São vaginações. Evaginações, muito bem. Ou estruturas, dilatações saculares vistas na superfície externa do intestino. Qual a diferença do divertículo que aparece no delgado e no grosso? No delgado é um divertículo único, congênito, chamado divertículo de Merkel. No grosso, é no indivíduo idoso, são múltiplos e pequenos. Geralmente secundário é o que no idoso? Enfraquecimento da faringe. Excesso de gases, pouca fibra, pouco bolo fecal, que mantém a alça funcionando adequadamente. Esse indivíduo pode ter divertículo. Tá? Dilatações saculares vistas na superfície externa. Grande parte delas medindo de meio a 1 centímetro. Muito pequenos e múltiplos. O que o divertículo pode dar? Você sabe de alguma coisa? Diverticulite. Infecção. Tem muita coisa para dar no divertículo. Por que dá diverticulite, pessoal? Vai, acorda mais um pouquinho. Pode ficar parado, estase. Porque as fezes ficam lá dentro, elas não se movem. Entra lá e fica. E qual é a única função do intestino grosso? Ele não sabe fazer mais nada que reabsorver água. E aquilo recebe. Aí tem mais dificuldade ainda para sair. Como é que chama isso? Fecalito. Aí pode o fecalito, que é umas fezes ressecadas, ela traumatiza a parede do intestino pelo movimento. Aí dá erosão, infecção e diverticulite. Frequente, muito frequente. E é muito bonito o raio-x do divertículo. Que antigamente, pessoal, injetava contraste no intestino e depois batia a chapa. Aí você vê todos os divertículos desenhados que a gente dizia que tinha um aspecto de rosário. Mas ninguém ficava pensando por isso, só para ver o aspecto de rosário. Vamos ver se eu estou bem. Estou treinando. Está pro meu filho. Vou dar risada. É um amor. O que é o mega mesmo? A mão tá roxa. Mega chato? O cara que eu pensei. Pessoal, tem mega esôfago, mega ureter, mega cólon. Todos eles são dilatações do calibre da víscera. A etiologia no nosso meio mais comum, novamente, é Chagas.
Pessoal, pela última vez repetindo aqui, olha, nós temos uma alça dilatada. Isso aqui é um megacolo. Logo você, continuando o trajeto, você tem uma área de calibre diminuído. Essa área de calibre diminuído onde tem alteração da parede. É aqui que o plexo mioentérico foi destruído. Que ele é destruído e alça estenosa. Como tem dificuldade na passagem aqui das fezes, elas se acumulam e dilatam a alça. Essa dilatação é mecânica. É mecânica. Se você corta essa parede, como é que ela é? Normal. É aqui que está a alteração. Isso aqui dilatou porque deu um monte de fezes ali dentro. Ele não evacua, sei lá, uma semana, 15 dias. Mas a parede aqui é normal. Só que óbvio, né? Ele fica com esse mega aqui, anos e anos. Chega uma hora que essa parede também já foi destruída. A hora que você for ressecar, resseca daqui até aqui em cima. Né? Ela também fica imprestável depois de algum tempo. Pessoal, olha, estou com muita dificuldade, o pessoal, de distinguir o que é um delgado e o que é um grosso. Eu acho o fim do mundo, né? Quem consegue identificar o que é uma alça de delgado, uma alça de intestino grosso? Olha aqui, ó. No intestino grosso, você tem umas projeções que são isso aqui, ó. Bom, mas fez bastante, hein? 1, 2, 3. Pessoal, presta atenção aqui, por favor. No intestino grosso, você vê umas projeções aqui fora que parece pólipo. Pelo amor de Deus, não é para chamar de pólipo, não tem pólipo fora da alça. Pólipo é de mucosa, de epitélio. Essas projeções são de gordura, chamadas de apêndices epiplóicos. Porque o que tem aqui fora é epíplo. Como são apêndices, vai estar grudado, apêndices epiplóicos. Isso é típico do intestino grosso. Porque no mesentério, o que eu tenho aqui? Desculpa, já falei o nome. No intestino delgado, o que você tem é mesentério. Né? Outra coisa, preste atenção. No grosso você tem muscular, circular, muscular transversal. Como é que chama essa transversal? Tênia. Tênia. Então o grosso é fácil de ver. Tem apêndice biploico e tem as tênias. No delgado não tem nada ali, só tem o mesentério. Tá? Não pode confundir um com o outro. Outra coisa, olha. Presta atenção. Ilho terminal. Válvula ilho-secal. Sécon. Cólon ascendente, a mesma coisa. Inclui o sécon e o cólon direito. Transverso. Descendente, sigmoide. Descendente ou cólon esquerdo. Direito e esquerdo. Pessoal, pelo amor de Deus, usa a nomenclatura certa. Não fica falando asneira, tem que usar o termo certo. Professor, ela usou o colo proximal e o colo distal. Mesma coisa. Que é o ascendente e o... Isso, mesma coisa. Só que o distal, você não sei se está falando aqui do reto, sigmoide, né? Mas a área distal é essa. Sim. Ah, mesma coisa. Ok? Então dá a nomenclatura certa. Colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. Aí não usa mais cola, depois é reto, são 15 centímetros. Tá? Ninguém pode ver esse vídeo. Grande parte das cirurgias que estão aí, vocês vão ver, estão cortadas aqui, ó. Seccionadas aqui. Então você vai ter o ilho terminal, só que às vezes você tem isso aqui, ó, que é o apêndice. O apêndice, presta atenção, não vai chamar de apêndice biploico agora, né? Isso é o que? Apêndice secal. Às vezes tem um apêndice e outras vezes já foi tirado antes, não tem. Depois tem o século e o colo direito. Tá bom? Então, é isso que vocês vão ver. Às vezes é um potinho só de ilho terminal e depois com o intestino grosso. Estão prontos para ver? Ondas. Vamos lá. Agora